trabalhar agora com o fenômeno da crase. Antes da gente começar a trabalhar com aquilo que vocês adoram chamar de exceção, vai gostar de dizer que português tem exceção. Nós vamos trabalhar com conceito, e eu imagino que com conceito vocês não vão ter problema de saber nenhum caso específico, porque o importante é trabalhar, na verdade, com fundamento. Eu coloquei aqui de uma forma bem objetiva que a crase é um fenômeno que marca a fusão, a união, a ligação de dois As. Um A que vai ser uma preposição exigida por um verbo, por um nome ou contextualmente colocada na estrutura, mais a presença ou de um pronome demonstrativo ou de um artigo definido. Eu não especifiquei aqui, mas eu vou dizer e você vai prestar atenção. A crase é um fenômeno que marca a união de dois As. Um A que é preposição e o outro A que vai ser um artigo definido feminino, porque o A é o artigo feminino, ou um pronome demonstrativo, aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Ainda que aquele seja uma palavra que vá preceder uma palavra masculina, a primeira letra desse pronome é o A. Então, se eu tiver a preposição A mais a primeira letra do pronome, que é o A, eu vou fundir os dois, vou unir os dois e vou colocar a crase. A crase, queridos, ela será marcada por um sinal gráfico, que é chamado de acento grave. É aquele acento caidinho para a esquerda, nós vamos ver o exemplo dele aí mais à frente. Eu queria chamar a atenção de vocês, porque teve uma prova feita por uma instituição específica. É claro que nem todas as instituições cobram dessa forma, mas existe uma prova elaborada pela Fundep, que a Fundep pergunta assim: vou à escola, tem a crase lá. Aí ela pergunta, pode-se dizer que o sinal gráfico encontrado nessa frase chama-se letra A, crase? O aluno natural, ele responde aquilo que ele acha que foi perguntado e não, de fato, aquilo que foi questionado. Quando ele marca a letra A, crase, ele não leu a pergunta. A pergunta diz, assinale a alternativa que apresenta o nome do sinal gráfico. O nome do sinal gráfico é o acento grave. O acento agudo é aquele que marca a tonicidade da palavra. O acento grave marca a fusão desses dois As. Agora, o nome do fenômeno que marca a fusão dos dois As seria a crase. Então, eu estou dizendo para vocês, no conceito, uma informação que eu vou precisar lá na frente. Eu estou dizendo o seguinte, eu tenho que ter dois As. Um que é a preposição, mas o outro que é artigo. É daí que vem o preceito básico de que não se usa palavra, ou a crase antes de palavra masculina. Se eu tenho que ter a presença de um artigo definido do A, é porque a palavra que vier depois será uma palavra feminina. Vamos ver como que isso funciona dentro da teoria. Existe na verdade, um conselho que eu vou dar para vocês, um fundamento, que vocês acham que é macete, mas na verdade não é macete, é o fundamento da crase mesmo. Olha nessa frase, vou à escola. Será que tem crase aí? Vamos pensar. Ora, tem gente que acha que crase é sinônimo de regência verbal. Ah, quem vai, ai, tum. Coloca uma crase. Quem assiste A, vai lá e coloca uma crase. Quem prefere uma coisa a outra, coloca crase. Queridos, a crase depende da existência da preposição? Depende. Mas além da preposição, ela pede a presença de um artigo. Então não adianta só o verbo ou o nome pedir a preposição. Tem que ter, além da preposição, a presença de um outro A. Vamos ver nesse aí? Vou à escola. Pode ser que tenha crase aí. Já que escola é uma palavra feminina, pode ser antecedida do artigo A. Para saber, gente, vocês vão mudar para o masculino. Olha lá. Nessa construção, vou ao colégio. Se eu disser para vocês, vou ao colégio, quando eu mudei para o masculino, aconteceu o ao. O que significa esse ao? Esse ao é a presença da preposição a, mais o artigo o. Se houve a junção, a união, a fusão no masculino, é porque existe no feminino. Então, a primeira estratégia, que tem gente que gosta de chamar de macete, mas não é macete, é na verdade o fundamento da crase mesmo, seria mudar para o masculino. Se quando você mudar para o masculino acontecer o ao, é porque no feminino também acontece a fusão e, portanto, tem crase. Agora, eu vou chamar a atenção de vocês que eu só vou mudar para o masculino uma palavra que seja feminina. Tem gente que vê lá, cabe a você, mudei para o masculino, cabe ao João. Mas espera lá, você é uma palavra feminina?
Você tem gênero? Você apresenta a presença de um artigo anterior? Alguém fala, você é linda e ou você é feio? Esse a como artigo antes do pronome, ele não acontece. Então, antes de usar o macete, mas a estratégia mesmo, você vai perceber se existe ali a possibilidade de haver a presença de um artigo. Eu disse para vocês que o ao é o a mais o. Se eu tenho a fusão no masculino, no feminino eu tenho a crase. Uma outra estratégia seria de colocar vou para a escola. O para tem a preposição para mais o artigo a. Veja que nas duas estratégias, quando eu mudei ou alterei a construção, eu percebi explicitamente a presença de uma preposição mais a presença de um artigo. Se eu percebi a presença dos dois, será no feminino necessária a presença da crase. Queria chamar a atenção de vocês que às vezes a gente não acha um masculino equivalente. Eu não preciso de achar um masculino equivalente. Pode ser qualquer palavra que você quiser colocar dentro da frase. Obviamente nós vamos procurar uma que dê sentido à frase, mas qualquer palavra masculina que vocês colocarem, não haverá problema aí para o reconhecimento da necessidade ou não da crase. Vamos num texto e vamos ver se vocês conseguem, se vocês aprenderam o fundamento da crase. Pois é, quantas crases será que eu vou colocar dentro dessa construção? Vamos devagarinho. A partir daquele acontecimento, será que tem crase em a partir? Partir é verbo. Sendo verbo, não será antecedido de artigo. Veja claramente que esse a é preposição. Não se usa crase em a partir, porque partir é um verbo, e antes de verbo a gente não tem artigo, que dirá feminino. Vamos continuar. A garota não pode ir mais a lugar algum. A garota muda para o masculino, o garoto. Veja que eu mudei para o masculino, o a virou o. Se ele alterou é porque ele é artigo, não é preposição. De segunda a sexta, a menina ficava trancada e cabia... vamos devagarinho. De segunda a sexta, esse é um grande perigo. Nessa construção, de segunda a sexta, nós temos uma estrutura de paralelismo. Veja que se eu mudar para o masculino, eu coloco de segunda a sábado. Alguém vai falar, professora, mas eu já vi ao sábado. Você vai lembrar assim. De segunda a sexta. Antes de segunda, eu só usei a preposição de. Antes de sexta, eu só vou usar a preposição a. Se eu quiser, eu posso dizer da segunda. E aí, portanto, eu vou dizer a sexta com crase. Ou seja, de segunda a sábado ou da segunda ao sábado. Dessa forma, se eu não especifiquei segunda, eu não vou especificar sexta por uma questão de paralelismo. Nós vamos ver um exemplo disso mais lá na frente e vamos normatizar, mas já pode levar isso no coraçãozinho de vocês. Quando eu coloco só a preposição no primeiro elemento, eu também vou colocar só a preposição no segundo elemento. Até agora não tem nenhuma crase. A menina ficava trancada, o menino ficava trancado. Mudei para o masculino, não deu ao, então no feminino não tem crase. E cabia a mim levar alguma alegria. Tem gente que pega esse mim, tira e põe no masculino no lugar. Caberia ao Marcelo. Pera lá, gente. Mim é uma palavra feminina? Não é. Mim não tem gênero feminino e masculino. O mim é legal e a mim é feio. Não é isso. Se não tem gênero, não aceita artigo. Então eu não vou nem questionar a presença ou não, a necessidade ou não, a possibilidade ou não de haver a crase. Cabia a mim levar alguma alegria a ela com minhas visitas. Muda para o masculino. Cabia a mim levar alguma alegria a ele com minhas visitas. Mudei para o masculino, não deu ao, no feminino não tem crase. Todos os dias à noite, todos os dias ao anoitecer, mudei para o masculino, deu ao, no feminino tem crase. Vamos ver lá? Certinho. Eu ia ao seu encontro e à medida que o tempo passava, aquela angústia chegava ao fim. Todos os dias à noite, eu ia ao seu encontro e ao passo que... Nós vamos aprender ali lá nas conjunções que à medida que é uma locução que é preposicionada, como ao passo que tem a junção do a mais o. Dessa forma, nós temos uma segunda crase.